Quando reprimo minhas emoções, meu estômago sente. John Powell. Abre aspas. Eu costumava orientar grupos para ajudar pessoas a lidar com suas emoções. Fecha aspas. Diz a mulher de um alcoólico. Abre aspas. Costumava expressar abertamente minhas emoções. Agora, depois de 8 anos nesse relacionamento, não seria capaz de dizer o que sinto, nem se minha vida dependesse disso. Fecha aspas. Como codependentes, frequentemente perdemos contato com a parte emocional de nós mesmos. Às vezes, recolhemos-nos emocionalmente para evitar sermos esmagados. Ser emocionalmente vulnerável é perigoso. Dor acumula-se sobre dor, e ninguém parece incomodar-se. É mais seguro afastar-se. Ficamos sobrecarregados de dor. Então fechamos o circuito para nos proteger. Podemos afastar-nos emocionalmente de certas pessoas, pessoas que achamos que podem nos machucar. Não confiamos nelas, então escondemos nossa parte emocional quando estamos perto delas. Às vezes, sentimos-nos forçados a retirar nossas emoções. As famílias que sofrem os efeitos do alcoolismo e de outros distúrbios rejeitam a honestidade emocional e às vezes parecem precisar de desonestidade. Imagine a tentativa de dizer a um bêbado como nós nos sentimos por ele ter batido com o carro, estragado nossa festa de aniversário ou vomitado em nossa cama. Nossas emoções podem provocar em outros reações desagradáveis, como a raiva. Expressar nossas emoções pode até ser perigoso para nossa segurança pessoal, porque elas afundam o barco familiar. Até as famílias sem história de alcoolismo rejeitam as emoções. Abre aspas. Não sinta isso. Essa emoção não é apropriada. Na verdade, nem sinta nada. Fecha aspas. Pode ser a mensagem que ouvimos. Rapidamente, aprendemos a mentira de que nossas emoções não contam, de que nossas emoções, por alguma razão, são erradas. Nossas emoções não são levadas em conta, então nós também deixamos de lhes dar atenção. Às vezes, pode parecer mais fácil não sentir. Temos tanta responsabilidade porque assumimos muita responsabilidade pelas pessoas à nossa volta. Devemos fazer o que for necessário de qualquer maneira. Para que gastar tempo para sentir? O que isso mudaria? Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecerem porque temos receio delas. Reconhecer como realmente nos sentimos exigiria uma decisão, uma ação ou uma mudança de nossa parte. Colocar-nos-ia frente a frente com a realidade. Tornar-nos-ia conscientes do que estamos pensando, do que queremos e do que precisamos fazer. E ainda não estamos prontos para isso. Codependentes são oprimidos, deprimidos e reprimidos. Muitos de nós podemos rapidamente dizer o que alguém está sentindo, por que está sentindo, há quanto tempo se sente assim e o que aquela pessoa provavelmente está passando por causa daquela emoção. Muitos de nós passamos a vida preocupados com as emoções dos outros. Tentamos consertar as emoções das pessoas. Tentamos controlar as emoções delas. Não queremos feri-las. Não queremos aborrecê-las. Não queremos ofendê-las. Sentimos-nos tão responsáveis pelas emoções dos outros, mas não sabemos o que estamos sentindo. Se sabemos, não sabemos o que fazer para consertar o que sentimos. Muitos de nós ou abandonamos ou nunca assumimos a responsabilidade por nossos próprios eus emocionais. O quanto são importantes as emoções, afinal de contas? Antes de responder a essa pergunta,
Deixe-me contar sobre quando estive em tratamento por dependência química no Hospital Estadual de Willmar, em Minnesota, em 1973. Eu enfrentava um vício de 10 anos em álcool, heroína, morfina, metadona, cocaína, barbitúricos, anfetamina, maconha e outras substâncias que prometessem mesmo remotamente mudar a maneira como eu me sentia. Quando perguntei à minha terapeuta, Ruth Anderson, e a outros terapeutas como fazer isso, eles responderam, abre aspas, lide com suas emoções, fecha aspas. Eles também sugeriram que eu frequentasse os Alcoólicos Anônimos. Depois contarei sobre isso. Comecei a lidar com minhas emoções. No princípio, senti-me horrível. Tinha explosões emocionais que pareciam que iam arrancar o topo de minha cabeça. Mas persisti. Experimentei meus primeiros dias e meses de sobriedade. Depois chegou a hora de deixar o tratamento. Enfrentei a perspectiva improvável de tentar me entrosar na sociedade. Eu não tinha um currículo. Pode ser difícil para uma viciada em heroína conseguir e manter um emprego lucrativo. Tive de terminar meus relacionamentos com todas as pessoas que eu sabia que usavam drogas. E isso incluía todo mundo que eu conhecia. Minha família estava descrente de minha recuperação e ainda compreensivelmente magoada com algumas das coisas que eu tinha feito. Eu geralmente deixava uma trilha de destruição e caos atrás de mim. Minha vida se arrastava diante de mim e prometia muito pouco. Ao mesmo tempo, minha terapeuta me dizia para seguir adiante e começar a viver. Mais uma vez, perguntei a ela como exatamente deveria fazer isso. Mais uma vez, ela e outros responderam, abre aspas, continue lidando com suas emoções. Frequente o AA e tudo dará certo. Fecha aspas. Aquilo me parecia um pouco simplista, mas eu não tinha muita escolha. Por mais incrível que pareça, e graças à ajuda do poder superior, até agora está funcionando. Eu fui fundo em minha codependência quando me achei sofisticada demais para lidar com as emoções. A moral da história é que lidar com as emoções e ir ao AA podem ajudar-nos a nos recuperar da dependência química. Mas vai além disso, o que responde à pergunta anterior. Abre aspas. O quanto são importantes nossas emoções? Fecha aspas. Os sentimentos não devem ser o principal, nem a finalidade de nossas vidas. Os sentimentos não devem ditar ou controlar nossos comportamentos, mas nós não podemos ignorá-los também. Eles não serão ignorados. Nossas emoções são muito importantes. Elas contam, elas importam. Nosso lado emocional é especial. Se fizermos as emoções irem embora, se a expulsarmos, perdemos uma parte importante de nós e de nossa vida. As emoções são nossa fonte de alegria, de tristeza, de medo e de raiva. Nossa parte emocional é a parte em nós que ri e que chora. Nosso lado emocional é o centro de dar e receber o calor ardente do amor. Essa parte de nós permite que nos aproximemos das pessoas. Esse nosso lado permite que desfrutemos de carinhos e outras emoções sensuais. Nossas emoções também são indicadoras. Quando nos sentimos felizes, confortáveis, satisfeitos e contentes, geralmente sabemos que naquele momento tudo está bem em nosso mundo. Quando nos sentimos desconfortáveis, com raiva, com medo ou tristeza, nossas emoções estão nos dizendo que existe um problema. O problema pode estar dentro de nós, algo que estamos fazendo ou pensando, ou pode ser externo, mas há algo errado. As emoções também podem ser motivações positivas.
A raiva pode motivar-nos a resolver um problema irritante. O medo nos encoraja a fugir do perigo. Sentir dor física e emocional repetidamente nos diz para nos afastarmos. Nossas emoções também podem fornecer pistas de nossos desejos, de nossas necessidades e de nossas ambições. Elas nos ajudam a descobrir a nós mesmos o que realmente estamos pensando. Nossas emoções também se alimentam dessa profunda parte de nós que procura e conhece a verdade e deseja a autopreservação, o automelhoramento, a segurança e a bondade. Nossas emoções estão ligadas aos processos de pensamento cognitivo do nosso consciente e àquele misterioso presente chamado instinto ou intuição. Existe, entretanto, o lado mais escuro delas. A dor emocional dói. Pode doer tanto que achamos que tudo que somos ou seremos é apenas nossa parte emocional. A dor e a tristeza podem perdurar. O medo pode ser um bloqueador. Pode fazer com que deixemos de realizar coisas que desejamos e de que necessitamos para viver nossa vida. Às vezes podemos ficar presos às emoções, presos num poço de sentimentos sombrios, e achamos que nunca mais sairemos dali. A raiva pode descambar em ressentimento e amargura e ameaçar ficar para sempre. A tristeza pode transformar-se em depressão, quase nos asfixiando. Alguns de nós vivem com medo por longos períodos de tempo. Nossas emoções também podem nos enganar. Podem levar-nos a situações onde nossa cabeça nos diz para não ir. Às vezes as emoções são como algodão doce, parecem ser mais do que realmente são. Apesar do lado escuro das emoções, as dolorosas, as que perduram e as traiçoeiras, há um panorama ainda mais sombrio se escolhermos não nos emocionar. Não sentir nossas emoções, nos recolhermos emocionalmente e rejeitarmos essa parte de nós pode ser algo desagradável, não saudável e autodestrutivo. Reprimir ou negar emoções pode causar dor de cabeça, distúrbios estomacais e dores nas costas, e debilitar a resistência física em geral, o que pode abrir as portas para muitas doenças. Reprimir as emoções, principalmente se estamos fazendo isso durante o estágio da negação do processo de tristeza, pode levar-nos a comer demais ou de menos, alcoolismo ou uso de outras drogas, comportamentos sexuais compulsivos, gastar compulsivamente, dormir pouco ou dormir demais, obsessão, atitudes controladoras e outros comportamentos compulsivos. Emoção é energia. As emoções reprimidas bloqueiam nossa energia. Não damos o melhor de nós quando estamos bloqueados. Outro problema com emoções reprimidas é que elas não vão embora. Elas ficam, às vezes se tornando cada vez mais fortes e nos levando a fazer muitas coisas estranhas. Temos de ficar um passo adiante das emoções. Temos de ficar ocupados. Temos de fazer alguma coisa. Não ousamos ficar quietos e em paz, porque podemos sentir essas emoções. E a sensação pode esguichar de qualquer maneira, levando-nos a fazer o que nunca quisemos fazer: gritar com as crianças, chutar o gato, manchar nosso vestido favorito ou chorar numa festa. Ficamos presos às emoções porque estamos tentando reprimi-las. E, como um vizinho persistente, elas não vão embora até reconhecermos sua presença. A maior razão para não reprimirmos as emoções é que reprimi-las faz com que percamos nossas emoções positivas. Perdemos a capacidade de sentir.
Às vezes, isso pode ser um alívio bem-vindo se a dor for muito grande ou muito constante, mas esse não é um bom plano de vida. Podemos rejeitar nossas necessidades mais profundas, a necessidade de amar e de sermos amados, quando reprimimos nossas emoções. Podemos perder nossa capacidade de desfrutar de sexo, de carinho. Perdemos a capacidade de nos sentirmos próximos às pessoas, o que é conhecido também como intimidade. Perdemos nossa capacidade de desfrutar das coisas agradáveis da vida. Perdemos o contato com nós mesmos e com nosso ambiente. Não estamos mais em contato com nossos instintos. Tornamo-nos inconscientes do que nossas emoções estão nos dizendo e de quaisquer problemas em nosso ambiente. Perdemos o poder motivador das emoções. Se não estamos sentindo, provavelmente não examinamos o pensamento que acompanha isso. E não sabemos o que nossos eus estão nos dizendo. Se não lidarmos com nossas emoções, não mudamos nem crescemos. Ficamos estagnados. As emoções podem não ser sempre um baú de alegrias, mas reprimi-las podem ser definitivamente uma desgraça. Então, qual é a solução? O que fazemos com essas incômodas emoções que podem ser tanto uma carga quanto uma delícia? Nós as sentimos, nós podemos senti-las. É certo sentir emoções, é certo ter emoções, todas elas. É certo até para homens senti-las. Emoções não são erradas, não são impróprias. Não precisamos sentir-nos culpados por senti-las. Emoções não são atos. Sentir raiva homicida é completamente diferente de cometer homicídios. As emoções não devem ser julgadas nem como boas, nem como más. Emoções são energias emocionais, não são características de personalidade. As pessoas dizem que existem centenas de emoções diferentes, indo da irritação à zanga, da exuberância ao encantamento, etc. Alguns terapeutas resumem a lista a 4 emoções: raiva, tristeza, alegria e medo. Esses são os 4 grupos básicos de sensações. Todo o resto são nuances e variações. Por exemplo, sentir-se sozinho e para baixo pode cair na categoria de tristeza. Ansiedade e nervosismo são variações do tema de medo. Excitação e felicidade são qualificadas como alegria. Você pode chamar todas elas do que quiser. O importante é senti-las. Isso não quer dizer que temos de estar sempre em guarda para uma emoção ou outra. Não significa que teremos de devotar uma extraordinária quantidade de tempo de nossa vida para chafurdar em sujeira emocional. Na verdade, lidar com nossas emoções significa que podemos cair fora da sujeira emocional. Significa que se uma emoção, energia emocional, aparece em nosso caminho, nós as sentimos. Pensamos por alguns momentos, reconhecemos a sensação e passamos para o próximo passo. Não censuramos, não bloqueamos, não fugimos dela. Não dizemos a nós mesmos, abre aspas, não sinta isso, deve ter algo de errado comigo, fecha aspas. Não julgamos a nós mesmos por nossas emoções. Nós as sentimos. Permitimos que essa energia passe pelo nosso corpo e a aceitamos como sendo nossa energia emocional, nossa emoção. Dizemos, abre aspas, tudo bem, fecha aspas. É então que precisamos daquela coisa mística a que muitas pessoas se referem como, abre aspas, lidar com nossas emoções, fecha aspas. Respondemos apropriadamente a ela. Examinamos os pensamentos que a acompanham e os aceitamos sem repressão ou censura.
Depois decidimos se devemos dar mais um passo. É aqui que fazemos nosso julgamento. É aqui que nosso código moral entra em jogo. Mas ainda não julgamos a nós mesmos por sentir a emoção. Decidimos o que queremos fazer a respeito dela e do pensamento que a acompanha. Se é que queremos fazer algo. Avaliamos a situação e depois escolhemos uma linha de comportamento de acordo com o nosso código moral e nosso novo ideal de autocuidado. Há algum problema que precisamos resolver? Nosso pensamento está equivocado? Podemos precisar corrigir certos padrões de pensamentos orientados ao desastre, como, abre aspas, sinto um medo e uma tristeza horríveis porque o carro quebrou. É o fim do mundo, fecha aspas. Seria mais certo pensar, abre aspas, estou aborrecido porque o carro quebrou, fecha aspas. O problema é algo que podemos resolver? Refere-se a outra pessoa? É necessário ou apropriado discutir a emoção com essa pessoa? Caso seja, quando será melhor fazer isso? Talvez seja suficiente apenas sentir a emoção e reconhecer o pensamento. Se estiver em dúvida sobre o que atitude tomar, sobre se a emoção é particularmente errada ou se a atitude que decide tomar é radical, sugiro que espere 1 ou 2 dias até que esteja sossegado e sinta a mente clara. Em outras palavras, desligue-se. Nossas emoções não precisam nos controlar. Só porque estamos com raiva, não temos de gritar e bater. Só porque estamos tristes ou deprimidos, não temos de ficar na cama o dia inteiro. Só porque estamos com medo, não significa que não devemos nos candidatar àquele emprego. Não estou de forma alguma dizendo ou sugerindo que permitamos que elas controlem nosso comportamento. Na verdade, o que estou dizendo é o oposto. Se não sentimos nossas emoções e não lidamos com elas responsavelmente, elas nos controlarão. Para lidarmos com nossas emoções responsavelmente, nós as submetemos ao nosso intelecto, à nossa razão e aos nossos códigos de ética comportamental e moral. Responder apropriadamente às nossas emoções também significa que somos responsáveis por elas. Cada emoção de uma pessoa lhe pertence. Ninguém faz ninguém sentir. Ninguém é definitivamente responsável por nossas emoções além de nós, não importa o quanto insistirmos que são. As pessoas podem ajudar-nos a sentir, mas elas não nos fazem sentir. E tampouco podem mudar a maneira com que nos sentimos. Somente nós podemos fazer isso. Além disso, não somos responsáveis pelas emoções de ninguém, embora sejamos responsáveis por decidir ter consideração pelas emoções das pessoas. Pessoas responsáveis preferem fazer isso às vezes. Entretanto, a maioria dos codependentes prefere fazer isso sempre. Precisamos ter consideração também com nossas emoções. Elas são reações às circunstâncias da vida. Portanto, a educação dita que, quando discutir uma emoção com alguém, você diga, abre aspas, sinto isso e aquilo quando você faz isso e aquilo porque, fecha aspas, e não, abre aspas, você me faz sentir, fecha aspas. Podemos, no entanto, desejar tomar outra decisão sobre como lidar com nossas emoções. Isso é verdade, principalmente se costumamos reagir ao comportamento de alguém com grande aflição emocional. E mesmo depois de falar à pessoa sobre nossa aflição, ela continue a nos causar dor. Talvez não precisemos de tanta ajuda para sentir. Lembre-se, as emoções são indicadoras e motivadoras. Observe os padrões.
Eles nos dizem muito sobre nós mesmos e nossos relacionamentos. Às vezes, lidar com emoções significa que é preciso uma mudança de pensamento. Muitas terapias reconhecem uma correlação direta entre o que pensamos e o que sentimos. Existe uma conexão. O que pensamos influencia a forma como nos sentimos. Às vezes, padrões de pensamentos incorretos, exagerados ou impróprios provocam nossas emoções ou fazem com que elas permaneçam mais tempo do que o necessário. Se pensamos que algo é horrível, nunca vai melhorar e simplesmente não devia existir, nossas emoções serão intensas. Chamamos a isso de pensamentos desastrosos. Por isso é importante, depois de sentirmos nossas emoções, examinarmos nosso pensamento. Coloque-o sob a luz. Se for inapropriado, então sabemos que temos de fazer algo para resolver nosso problema, não é verdade? Há vezes em que podemos precisar discutir nossas emoções e pensamentos com outra pessoa. Não é saudável viver nossa vida em isolamento. Partilhar nosso lado emocional com outras pessoas cria proximidade e intimidade. Além disso, sermos aceitos por alguém, por ser quem somos, nos ajuda a aceitar a nós mesmos. É sempre uma experiência maravilhosa. Às vezes, podemos desejar dizer certas coisas a um amigo que apenas nos ouvirá, enquanto desabafamos e tentamos descobrir o que está acontecendo. As coisas que trancamos dentro de nós podem ficar grandes e poderosas demais. Soltá-las no ar faz com que fiquem menores. Ganhamos perspectiva. Também é sempre mais divertido compartilhar as sensações agradáveis, as alegrias, os sucessos, as pequenas satisfações. E se queremos aprofundar uma relação com alguém, precisamos discutir nossas emoções persistentes com ele ou ela. É a chamada honestidade emocional. Um aviso: as emoções de intensa felicidade podem ser tão perturbadoras e assustadoras quanto as emoções de intensa tristeza, principalmente para os codependentes que não estão acostumados a emoções felizes, de acordo com Scott Eggleston. Muitos codependentes acham que as emoções felizes devem ser acompanhadas de emoções tristes, porque era isso que costumava acontecer no passado. Alguns codependentes acreditam que não podemos, não devemos e não merecemos nos sentir felizes. Às vezes, fazem coisas para criar emoções tristes depois de sentirem emoções alegres, ou sempre que haja a possibilidade de que se sintam felizes. Não é errado se sentir feliz. Não é errado se sentir triste. Deixe a energia emocional passar por você e procure a paz e o equilíbrio. Há vezes em que precisamos de ajuda profissional para lidar com nossas emoções. Se estamos presos a alguma emoção em particular, devemos dar a nós mesmos o que precisamos. Procuremos um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista ou um religioso. Tomemos conta de nós mesmos. Nós merecemos isso. Podemos também desejar procurar ajuda profissional se estamos reprimindo sensações por um longo período ou se suspeitamos que o que estamos reprimindo é intenso. Às vezes, é preciso apenas um pouco de prática e consciência para despertar nosso lado emocional. As seguintes atividades ajudam-me a entrar em contato com minhas emoções: o exercício físico, escrever cartas que não pretendo mandar, conversar com pessoas em quem confio e passar algum tempo quieta e meditando. Precisamos fazer da conscientização de nós mesmos um hábito. Precisamos prestar atenção às nossas atitudes de, abre aspas, não deveria me sentir assim, fecha aspas. Precisamos prestar atenção ao nosso nível de conforto.
Precisamos ouvir o que pensamos e dizemos, e devemos estar atentos ao nosso tom de voz. Precisamos observar o que estamos fazendo. Assim, encontraremos um caminho para nossas emoções e um modo de atravessá-las, um caminho que funcione para nós. Precisamos convidar as emoções à nossa vida e depois comprometer-nos a cuidar delas com carinho. Sentir nossas emoções, confiar em nossas emoções e em nós mesmos. Somos mais sábios do que pensamos. Atividade 1. Leia seu diário. Que emoções saíram de mansinho ou jorraram enquanto você escrevia? 2. Vamos jogar o jogo do se. E se você pudesse sentir qualquer coisa que quisesse nesse exato momento, e se sentir isso não fizesse de você uma má pessoa, o que estaria sentindo? Escreva sobre isso. 3. Procure alguém em quem confie, um bom ouvinte que queira ouvir e não corrigir, e comece a discutir honesta e abertamente suas emoções com essa pessoa. Ouça as emoções dessa pessoa sem julgamento ou propósito de tomar conta. É bom, não é? Se não conhecer alguém com quem se sinta seguro em fazer isso, entre para um grupo de apoio.